tratamento hoje é baseado em um comprimido diário, né, de uma combinação de remédios que não é tóxica, super bem tolerada, ou seja, a se tratar depressão grave fosse fácil desse jeito. Tá? Ou seja, esse indivíduo que está em tratamento, o vírus fica indetectável. Não é que ele desaparece, ele simplesmente não se multiplica mais. Né? E por conta disso, esse é o conceito mais importante que eu queria deixar hoje. O indivíduo HIV positivo que está em tratamento, ele não transmite HIV. Se tem uma verdade absoluta, poucas em medicina, baseada em ciência de muito boa qualidade, evidência boa, é de que um paciente HIV positivo em tratamento, carga viral indetectável, ele não transmite. Se esse indivíduo não transmite, eu controlo com um comprimido, que é gratuito no Brasil, e eu não perco um dia de vida porque eu tenho essa infecção, por que será que ainda nenhum paciente HIV, eu faço um esforço danado para convencer os meus globais, meus jogadores de futebol da Série A, vai se assume, diz assim, olha, você está me vendo aqui, bonito, forte, bem-sucedido, eu tenho um HIV, eu tomo o meu remédio, eu não transmito para ninguém, eu não vou perder um dia de vida. Mas o preço para ele seria muito grande. Então, ninguém quer puxar essa fila. Sabe? Ninguém puxa essa fila. Porque ninguém puxa essa fila, o que acontece é que o estigma, esse é o nosso problema. Ele chama estigma no mundo todo. Na África, então, isso é desumano. Mas no Brasil é barra pesada. Então, isso daqui é causa de sofrimento grande. E o que está por trás disso? O que está por trás, certamente, o imaginário das pessoas ainda se remete a Cazuza, Fred Mercury, a um momento da infecção que era uma sentença de morte. Hoje não é. Hoje não é. Sabe? Nós estamos falando de coisas, mas o imaginário não mudou. Nem eu vou demonstrar da classe médica. E, obviamente, isso causa um desafio muito grande para esse indivíduo se aceitar, sabe? A autoaceitação. Eu já tenho dificuldades por conta, são, em grande parte, pessoas de minorias, como homens que fazem sexo com homem, que já têm uma dificuldade de aceitação. Com a condição de HIV, isso multiplica. Isso aqui é um estudo, não é realizado no meu Ceará. Esse aqui é um estudo realizado em Estocolmo, que a Suécia é um país super liberal, né? Desenvolvido. O indivíduo HIV positivo, só 30% deles jamais disseram para nenhum membro da família. Imagine a solidão desse homem. Nenhuma pessoa da família sabe daquela condição que tão angustiante para ele. Amigos, 20% não contou para nenhum amigo. Mas o que é mais curioso é isso aqui, 22% não contou para o cônjuge, que dorme na mesma cama que ele, e às vezes por anos a fios. O tamanho é o estigma associado com isso. Eu falei que o tratamento é uma coisa muito simples, mas esse conceito talvez seja tão importante quanto, que é a profilaxia pré-exposição. Hoje, se esse indivíduo que se expõe, e que se expõe bastante, aqueles indivíduos que têm uma frequência de relação sexual com pessoas diferentes, profissional do sexo, homens que fazem sexo com homens e etc., realmente, se ele tomar um comprimidinho antes de sair de casa, ele não se infecta. Hoje, a gente já tem disponível apresentações do Lenacapavir, por exemplo, uma injeçãozinha subcutânea, como o Ozempiczinho, a cada 6 meses, e você tem proteção durante 6 meses.
0% de transmissão no estudo africano. Então, na realidade, esses conceitos são muito importantes. Quer dizer, o indivíduo que usa PrEP, ele, obviamente, deveria, pelo menos, mas aí tem o preconceito interclasse, né? Entre a comunidade gay, por exemplo, tem o gay afeminado, é muito discriminado pelo gay não afeminado. Então, ele sofre estigma dentro da própria comunidade. Então, são 3 conceitos que eu queria deixar aqui com vocês, que todo mundo tinha que ter, não só profissional de saúde, mas a comunidade tinha que ter acesso a isso. Se esses conceitos estivessem mais distribuídos no imaginário popular, o preconceito diminuiria muito. Primeiro, super importante, se ele está U igual a U, quer dizer undetectable, untransmissible. Se ele está indetectável, se ele está em tratamento, ele indetecta. Se ele está indetecta, ele não transmite. O segundo conceito é, eu pisei na bola, tive uma relação desprotegida com uma pessoa que eu não conhecia, eu posso ter me infectado, eu tenho a alternativa de ter a profilaxia pós-exposição. Dia seguinte, eu vou no sistema público de saúde e pego o remedinho para 28 dias, e isso é muito eficaz. Mas esse daqui é muito mais importante, porque esse daqui é a falha, né? Esse daqui é a prevenção. Esse daqui está sendo muito usado já entre nós, ainda não. Quem usa mais são, obviamente, para variar, quem tem nível universitário, quem das classes mais favorecidas. Então, esse PrEP funciona. Quando você avalia essa relação entre saúde mental e HIV, ela certamente é bidirecional, porque vamos concordar que pessoas com problemas mentais, os pacientes de vocês, ele tem um risco aumentado. Ele tem um risco aumentado porque ele se protege menos, ele sofre mais abuso, ele tem o pensamento mágico, daí o sexo desprotegido, usuários de droga e assim por diante, né? Mas, o do lado de cá, esse estigma é muito associado com depressão/ansiedade e os números mostram uma prevalência pelo menos 3 vezes maior de depressão e ansiedade nesse grupo de pacientes. Então, eles vão parar com vocês um momento ou outro. Todas as maravilhas que eu falei do tratamento pressupõem que ele seja tomado. E a depressão e a ansiedade está mais do que demonstrado, é um fator de baixa adesão. Agora, num congresso de julho, se mostrou, em Glasgow, um grupo da Zâmbia mostrou uma proporção, assim, cruel de suicídios entre jovens HIV positivos, porque na África isso é completamente não aceito, sabe? Então, na realidade, suicídio, isso é real. O que justifica a depressão ser maior neles? Evidentemente, eu tenho aspectos que podem ser relacionados ao próprio vírus. Esse vírus, ele causa um processo inflamatório, mesmo aquele indivíduo que está indetectável, ele não transmite, ele é mais inflamado. Isso acontece também ao nível cerebral, onde eu tenho liberação de citoquinas constante. Essas queixas aqui é um negócio muito, muito frequente entre eles. Os antirretrovirais, os novos, afortunadamente, são muito seguros, mas a gente teve antirretroviral que dava surto psicótico. O efavirense, por exemplo, já presenciei surto psicótico com o antirretroviral. Eles são de minorias sexuais, um outro grupo usa drogas ilícitas, né? O danado do estigma, que é muito sofrido, e o luto. São pessoas, quem assistiu o filme do Ney Matogrosso, vê esse aspecto do luto muito presente lá, como uma coisa muito sofrida. Esse estudo espanhol, ele mostra que 23% tinha distúrbio de ansiedade, distúrbio de pânico 10%,
a ansiedade generalizada 5,65% e ansiedade social, que ele descreve assim, 9%. Aí ele diz assim, isto era medido com os pacientes, porque apesar da ansiedade, por exemplo, ser relatada por 70% das pessoas que viviam com HIV, só 27% eram captadas pelos médicos. Então, o profissional que atende esse paciente, ele certamente, ele não é um profissional que tem treinamento específico para captar. Ele passa ao largo das condições emocionais desse paciente. Ele vê o CD4, a carga viral, se subiu o colesterol dele e tal, mas entrar em contato com esse aspecto do sofrimento dele, é pouca gente que faz. E ele não faz porque ele não tem treinamento específico, ele tem uma consulta que é muito rápida, o tempo para consulta é pequeno, né? E ele realmente é um terreno meio minado para o clínico, para o infectologista, tocar nesses aspectos de dor, porque isso vai certamente aumentar o tempo de consulta, que quase nunca ele tem.